Gente, bom dia, boas-vindas, obrigado a todos que estão online. Ótima ideia da hashtag, principalmente sem um ano, aí ela se replica todos os anos. Vamos começar. Hoje o papo é sobre retorno de investimento. É essa câmera aqui que eu tenho que olhar. E trouxe alguns cases para fundamentar a tese. Esse conteúdo de hoje é, digamos assim, a fase 2 do conteúdo do ano passado. O conteúdo do ano passado foi bastante sobre a tese de ajudar o usuário a comprar, né, que é um ponto de vista que a gente defende bastante e que é uma tese que dentro do universo de SEO tem se comprovado a cada ano mais efetiva e mais correta. Meu nome é Rafael Reis, vou pedir um minutinho aqui só para me apresentar, para todo mundo que não me conhece. Sou fundador da Web Estratégica, desde 2011 no mercado de SEO e marketing de conteúdo no Brasil. E em 2016, junto com o Maurício Zani, fundei a Nova Escola de Marketing. O nosso objetivo é levar educação para profissionais e líderes de marketing digital no Brasil. Tem um livro lançado em 2016. O comentário das pessoas, inclusive na Amazon, é que 7 anos depois o livro continua super atual. Se tornou ainda bem uma referência no mercado de marketing de conteúdo no Brasil e em Portugal. Dentro da Web Estratégica, a gente atende empresas de varejo, empresas de capital aberto, empresas que investem em conteúdo e em SEO de uma forma sustentável, com esse olhar de médio e longo prazo, e principalmente na diminuição de CAC, no aumento do ROI, que é um pouco do nosso papo de hoje. Já dei aula em MBAs em universidades no Brasil todo. Esse ano, na extensão de neuromarketing da Universidade de Coimbra, a mais antiga de Portugal, foi uma grande honra. Então, faço menção aqui à professora Kátia Menezes e ao Nino Carvalho, que fizeram o convite, e um agradecimento para os dois. Primeiro, explicar o nosso ponto de vista sobre o que mudou nesse último ano. A gente viu uma inversão do fluxo de capitais do final da pandemia para agora, basicamente aí entre os últimos 18 e 12 meses, e acabou a era do cash burn. Enquanto as taxas de juros estavam muito baixas, o mercado de tecnologia estava suprafinanciado. Muitas empresas tinham mais dinheiro do que sabiam o que fazer com aquele dinheiro e estavam queimando muito caixa em mídia, em crescimento agressivo, com aquela tese de que o vencedor leva tudo. Então vamos investir o máximo possível, vamos crescer o máximo possível à base de clientes, não interessa o CAC, não interessa o LTV, quem crescer mais domina o mercado e quebra os concorrentes. Agora acabou a farra do dinheiro fácil, e o mercado voltou para a mão dos adultos. Então agora a gente tem que ser responsável com o orçamento de novo, o que sempre deveria ter sido. A gente vê Peter Drucker se sacudindo no túmulo quando ouve esses discursos. E agora os líderes de marketing estão sendo muito cobrados em relação ao retorno de investimento, ao uso responsável do investimento. E a gente viu o custo de mídia triplicando ao longo da pandemia nos principais canais. Então, isso faz com que a aquisição de clientes se torne muito caro, isso faz com que ações de curto prazo não tragam o resultado esperado dentro do período do ano, e aí todo mundo está sendo cobrado por esse resultado. Então a gente volta à era do show me the money, não dá mais para torrar dinheiro à toa, e o orgânico volta a ser uma estratégia muito olhada nesse sentido, tanto o alcance quanto a sustentabilidade. E isso para qualquer negócio é indiscutível o quanto é fundamento para a sobrevivência do negócio. Todo mundo que é do mercado de SEO e quem não é, quem está chegando agora, entende o raciocínio do médio e longo prazo. Mas a pergunta que sempre aparece nas negociações é: em quanto tempo eu vou ter retorno desse investimento? Média é um conceito complexo da gente discutir, mas vamos pular essa parte da estatística. Em média, em torno de 8 meses, você começa a ter um retorno de investimento para quem começou com SEO do zero. Para quem já veio com uma estratégia estruturada, com uma produção de conteúdo, muitas vezes esse retorno vem mais rápido. A grande vantagem é que esse retorno é cumulativo ano após ano. Então, o ROI desse investimento vai se pagando após os 8 meses e vai acumulando, o que dificilmente a gente consegue com mídia. E aqui não é nenhuma questão de antagonismo, de para de investir em mídia e investe só em SEO, mas é um direcionamento mais responsável e mais equilibrado da verba entre mídia e orgânico. Uma conta que a gente sempre leva para os clientes:
A gente vê muitas empresas investindo aí 1 milhão em mídia por mês e 50 mil em orgânico. A gente falou, vamos equilibrar isso um pouco mais, né? Em vez da gente investir 5% no orgânico, vamos tentar fazer essa régua subir para 10%, 15%, olhar para o retorno desse investimento ali entre 8 meses e 1 ano, e a partir dessa conta paga começar a aumentar esse investimento, e isso tem se mostrado bastante proveitoso. Então, faço menção de novo à palestra do ano passado, está disponível no YouTube. Foi um assunto que gerou bastante repercussão e até hoje a gente ainda recebe comentários, ainda recebe feedbacks em relação a isso. A nossa tese é que ajudar o cliente ao longo da jornada de compra é a melhor tática de marketing e, logicamente, é uma boa tática para SEO. Então, vou trazer alguns exemplos de clientes que a gente atende, da forma como está sendo investido em conteúdo, para daí fundamentar esse retorno, né, esse ROI. Eu sou do interior, então lá a gente fala ROI mesmo, tá? Aqui na Vila Olímpia todo mundo fala ROI, porque é mais chique, né? Mas eu vou ficar no ROI mesmo, que eu sou caipira, eu fico mais à vontade. Aquilo que eu defendo no livro e que a gente faz no dia a dia é que a gente não deveria criar um conteúdo sobre o produto especificamente, mas sobre o contexto do problema que aquele cliente vive e como o produto ajuda, a solução, o serviço, ajuda a resolver aquele problema. O mercado usa muito aquela figura do funil de topo, meio e fundo de funil. Eu tenho uma visão um pouco menos juvenil sobre isso, a gente usa mais a tese do Gene Schwartz, que, por incrível que pareça, não é nova, é de 1941, sobre as 4 fases de consciência do problema. O cliente que não sabe que tem um problema, o cliente que sabe que tem um problema, o cliente que sabe que existe uma solução para o problema e o cliente que quer a solução. E isso casa muito com a famosa pirâmide do Chet Holmes também, de que 3% dos clientes estão ativamente atrás de uma solução, 7% estão dispostos a ouvir sobre a solução e 90% não estão nem aí sobre o que você está falando. Então, quando a gente cria conteúdo trazendo para o contexto, para o objetivo que aquele cliente quer resolver, isso ajuda muito mais a acelerar a jornada de compra ou tomar uma decisão bem informada, o que traz um cliente mais qualificado para dentro da sua base e permite, através de CRM, de relacionamento e de mais conteúdo também, aumentar o LTV desse cliente. Um comentário do Pedro Dias essa semana no LinkedIn, tem ali o link, mas é só procurar o perfil dele, acho que é um dos últimos 3 posts, que existe um ponto de vista de dentro para fora nas empresas de que, nossa, mas o nosso conteúdo é o de maior qualidade no mercado. Falou, posso até concordar, mas a gente tem que ver se o cliente concorda. Né? Aquela velha história da seleção brasileira, do técnico chega, narra toda a jogada e o Garrincha pergunta para ele, mas chefe, o senhor combinou com os russos? Né? Então, se a gente não pergunta para o cliente se o nosso conteúdo está realmente resolvendo o problema dele e não monitora isso através de pesquisa quant, quali e interação com esse cliente, a gente pode achar que merece um ranking no Google e os clientes acharem que não. O Google naturalmente não vai entregar esse ranking para a gente. Também é importante entender que diferentes necessidades trazem diferentes respostas. Um mantra na comunidade de SEO é que a verdade está na SERP, né, na página de resultados do Google. Se você faz uma busca, e essa é uma ilustração antiga também por nó de gravata, não adianta escrever um texto sobre como fazer um nó de gravata, não vai resolver o problema. Um infográfico, um vídeo, resolve muito mais essa dúvida dessa busca específica. Então, a melhor forma da gente entender qual conteúdo tem que ser desenvolvido para cada tipo de busca não é olhar o relatório de uma ferramenta sobre a posição que a gente ocupa, é olhar o resultado do Google e entender o que as pessoas estão buscando especificamente sobre aquilo. Vou ilustrar com exemplos, que acho que é a forma mais didática de demonstrar isso. As pessoas querem organizar a própria casa. E aí elas vão para o Google e procuram armário de cozinha. O resultado que é esperado nesse caso são páginas com listas, né, de armários de cozinha para que a pessoa possa escolher armários diferentes. Uma busca mais long tail, que já inclui o tipo do armário ou o fabricante, leva para uma listagem mais específica. Uma busca mais ampla dessa mostra que esse cliente tem consciência do problema e está em busca de uma solução. Então, trazer esse conteúdo é o que faz ocupar ali o primeiro lugar orgânico no caso de Magazine Luiza. E dentro dessa página, o conteúdo que é construído tem um resumo sobre os produtos que estão nessa listagem e links internos para a próxima etapa da jornada. Então, uma vez que esse cliente entrou no começo da jornada de solução, o próprio conteúdo leva links da próxima listagem possível que esse cliente quer encontrar.
Isso faz com que o próprio Google saiba quais outras páginas mostrar para esse mesmo usuário numa busca mais refinada que ele fizer. E facilita a navegação dentro de um site muito grande. Tipicamente um marketplace tem muitas categorias, muitas subcategorias. Então, quanto mais a gente facilita a tomada de decisão do próximo passo para o usuário, mais isso resolve o problema deles. Um outro exemplo é que as pessoas querem cozinhar e vão em busca de receitas no Google. A Unilever criou um projeto muito inteligente chamado Recepedia, que é um banco de receitas e que traz dentro da receita produtos da marca. Então ela resolve a dúvida ou o problema do cliente, no caso encontrar uma receita, e ela traz ali dentro os produtos dela que podem ser utilizados dentro dessa receita específica. Então isso resolve o problema dessa pessoa. E como é que a gente descobre o que as pessoas querem? Quando ela busca fricassê de frango, o que o Google mostra ali em destaque? Receitas, né? E aí dentro da Recepedia, esse usuário vai encontrar uma receita colocando o produto em contexto. Então, para exemplificar a tese, não adianta fazer um conteúdo sobre o produto, né? O que é o caldo quinó de galinha, mas sim mostrar onde o produto pode ser utilizado, e isso resolve o problema do cliente. Então, para cada problema específico, cada busca representa um problema, vai existir um conteúdo correspondente. Muitas vezes isso pode ser um post de blog, mas muitas vezes pode estar em diversos outros formatos, que agora se convencionou chamar de hub de conteúdo, porque blog parece coisa antiga. As pessoas querem cuidar da saúde. Então, para uma busca, por exemplo, por calcinha absorvente, o Google mostra como primeiro lugar o case da Pentes, que tem se posicionado como uma marca mais inclusiva, com diversos formatos de produto, para diversos tamanhos e formatos de uso para ocasiões diferentes. Então, neste caso, é uma busca já com intenção de compra. Não é uma busca informacional, é uma busca que vai levar alguém para comprar o produto especificamente. As pessoas querem viajar, esse case aqui eu adoro, é maravilhoso, a gente trabalhou durante 5 anos com hotéis.com, produzindo conteúdo Brasil e América Latina sobre destinos de viagem. O objetivo aqui era subir a jornada de cliente ao contrário. A partir de uma listagem de hotéis que existia originalmente, a gente foi desconstruindo essa jornada e entendendo que as pessoas precisam de ajuda para escolher em qual região da cidade ficar, qual perfil de hotel escolher, quais são as melhores praias em um destino, ou os melhores bairros, ou a melhor época do ano para ir. E alguns desses conteúdos aqui, esses dois de Salvador, por exemplo, têm 5 anos de idade. Eles foram escritos 5 anos atrás. Ao que parece, as praias não mudaram de endereço. Elas continuam lá em Salvador, então continuam sendo as melhores praias, o conteúdo continua resolvendo esse problema das pessoas e ajudando a escolher o destino turístico. Mas esse aqui é o exemplo que pessoalmente eu mais gosto, porque nós, tomadores de cerveja profissionais, gostamos de viajar para Blumenau uma vez por ano para encher o caneco com estilo, ouvindo música alemã, comendo chucrute e tomando cerveja boa. Durante muitos anos a gente morou na posição Oktoberfest, junto com a Prefeitura de Blumenau, que é um site gov, e junto com o site oficial da Oktoberfest, ajudando as pessoas a escolher qual o melhor lugar da cidade para ficar de acordo com o contexto. Para quem está indo sozinho, para quem está indo em casal, para quem está indo com os filhos, maiores de idade, lógico. E aí que esse case de blog resolvia todas essas dúvidas através da técnica que ficou bem conhecida de Topic Cluster. Um conteúdo mãe com todas as orientações macro e depois levando para outros conteúdos menores para escolha de hotel, escolha de localização, passeios na região. Inclusive, recomendo visitar a fábrica da Schornstein. E aí, isso trouxe um resultado cumulativo que corrobora aquele gráfico que eu mostrei lá na abertura, que é o gráfico de ROI. Sair de 700 mil para 5 milhões de visitas e manter esse resultado consistente ano após ano, entregando um volume de visitas que, se a gente for calcular o custo, isso custaria, se a gente pensar em 5 milhões de visitas mês a mês, saindo de 700 mil, são 4 milhões e 300 mil visitas a mais. No mercado de turismo, esse clique vai custar R$1, então são 4 milhões de reais de economia mês com produção de conteúdo. O case que a gente mostrou no ano passado da Leroy Merlin também é um bom exemplo disso. Conteúdo para categoria, orientando o tipo de compra, de novo com a linkagem interna e aquela ideia de você ajudar o usuário a seguir dentro da jornada de compra. E dentro do conteúdo de categoria, o cluster resolvendo dúvidas desses clientes, aí sim levando para uma área de dicas, para uma área de blog.
Da mesma forma, com ar-condicionado portátil dentro do marketplace. E aí, quais são as principais dúvidas? Limpeza de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado mais econômico, afinal a conta pesa no bolso em muitas situações, e de novo o mesmo resultado. A gente tem um pico ali no meio da pandemia, em que as lojas físicas estavam fechadas, e aí o volume de acesso ao e-commerce é maior, mas ainda assim um resultado sustentável ao longo do tempo. Isso também cabe nos mercados B2B. Então, para quem está aí olhando casos de varejo e pensando, mas isso serve para a minha aplicação, né? Então, para empresas de tecnologia, de software, de B2B, isso também funciona. Aqui um case da OMIE trazendo conteúdo para ERP contábil. Né? É um nicho de mercado bem específico dentro do mercado de software ERP, em que o contador interage diretamente com o ERP do cliente. E o volume de visita é infinitamente menor, né, quando a gente compara com o varejo, mas ainda assim um crescimento bastante sustentável. E esse último aqui é algo que eu gosto bastante, que é mais delicado quando a gente vai tratar de saúde, porque a gente não pode estimular o consumo de medicamentos ou a automedicação, mas a gente pode orientar as pessoas para quais são os sintomas ou os casos de uso que um determinado medicamento resolve. Então aqui a gente tem um exemplo de ibuprofeno e outra de tadalafila, que é originalmente um remédio para queda de cabelo, mas tem efeitos colaterais positivos para os clientes do Boston Medical Group. Então as pessoas acabaram consumindo bastante essa medicação com finalidades adversas e também bastante usado dentro do mundo do fitness para ganho de massa muscular e coisas nesse sentido. E aí a busca de saúde ela é muito grande. Acredito que no nosso Summit 2021 eu mostrei a jornada do cliente de saúde, né? O brasileiro já nasce com a faculdade de medicina do Google feita. Então as pessoas vão buscar o que é uma determinada patologia, em seguida, quais são os sintomas da patologia, uma vez confirmado o autodiagnóstico, qual é o tratamento daquela patologia, e entendido o tratamento, em sequência, qual é a medicação que deve ser consumida. Então, é uma lógica muito simples que as pessoas seguem, e tipicamente essa jornada leva algumas horas ou alguns dias, entre o autodiagnóstico e o autotratamento. O que a gente tenta construir é um conteúdo que oriente sempre a busca de um médico, mas explique os sintomas ou os casos de uso específicos daquele medicamento. E isso traz, da mesma forma, um crescimento sustentável, porque as pessoas buscam cada vez mais por tratamento de saúde. Anos atrás, isso gerava um desconforto para muitos médicos, né? O desafio ali ante o Dr. Google. E hoje os médicos passaram a entender isso como algo positivo. Tanto que a gente vê entre os maiores canais de YouTube no Brasil, grande parte são canais de saúde, né? Tanto de saúde física quanto de saúde mental. Então, isso traz uma característica de que as pessoas vão buscar. Se a gente oferecer boa informação, a gente dá bom direcionamento. Se a gente não der boa informação, alguém vai fazer isso no nosso lugar. Então, a ideia disso aqui é mostrar vários exemplos em que a aplicação de conteúdo resolve o problema do cliente e traz um contexto diferente, né? Nem tudo é blog post. Eu chamo isso para os alunos de o problema aspirina. Né? O mercado tem o hábito de criar soluções encaixotadas e oferece o mesmo remédio para tudo. Então o cliente fala, eu tenho dor de cabeça, aspirina. Eu estou com virose, aspirina. Eu quebrei a unha do pé, aspirina. Eu estou com pneumonia, aspirina. Cria uma solução encaixotada e empurra aquela solução para todo mundo. E não é o caso. A gente precisa entender qual é o contexto em cada um dos casos para que, resolvendo o problema da forma certa, a gente traga o resultado de uma forma mais escalável. E é só a partir dessa abordagem é que a gente consegue esse resultado cumulativo e crescente para sempre. Exemplificada a estrutura e a tese de como isso funciona, vamos efetivamente para o ROI. Aqui a gente vai assumir alguns números que tendem a levar para médias de mercado, mas eles precisam ser muito adaptados caso a caso. Essa semana a gente estava conversando com um cliente que tem uma taxa de conversão excelente, na visão dele, de 0,67%, e num ticket médio de R$15 mil. Então é uma taxa de conversão realmente muito boa, considerando o ticket médio. Em outros casos, em que o ticket médio está na faixa de R$100 a R$150, a gente poderia olhar para a taxa de conversão de 1,8% até, de repente, 2,5%. Tipicamente aqui,
a gente vai assumir uma taxa de conversão de 1%, né? Até para facilitar a matemática. Vamos assumir um carrinho de compras de R$250, então 100 mil visitas gerariam a 1% de conversão, R$250 mil em receita. Tá? Uma hipótese simplificada aqui para facilitar as contas. Qual é o princípio que a gente calcula para fazer uma projeção de resultado? E, logicamente, isso tem que ser ajustado dentro de uma planilha de projeção à realidade de cada mercado, de cada contexto, de cada empresa. Se a gente assumir que 20 novos conteúdos geram potencialmente, em média, 1.000 sessões a mais por mês, 20 conteúdos mensais gerariam 20k visitas a mais mensais. 50 conteúdos agregariam 50k visitas a mais. Isso numa projeção linear, numa média do ano. Nos primeiros meses, essa visitação não é tão alta. Nos últimos meses, a gente acaba tendo uma performance melhor e cumulativa. Mas se eu fizer um conteúdo para uma categoria que tem 20 mil buscas, ele vai ter um volume maior de sessões. E se eu fizer um para 2 mil buscas, menor. Sim, na média, vamos assumir aí 1.000. Então, no caso 1, a gente teria 240k sessões a mais por ano, no caso 2, 600k a mais. Então essa projeção ela também é alavancada de acordo com o volume de produção. Isso vem da tese também, apresentada no SEO Summit 2022, de que conteúdo é um jogo de volume. Se o seu concorrente está criando 50 conteúdos por mês, não adianta criar 10 e achar que vai alcançar. Não, eu não vou fazer essa piada. Mas, enfim, em alguns lugares vai ser empurrada a tese de que se você comprar 10 links por mês, você consegue alavancar 600 mil sessões. A gente vê que os resultados jogam contra para esse tipo de tese. Assumindo 1% de conversão e R$250 de ticket médio, no caso 1, a gente teria R$600 mil a mais de receita no ano. No caso 2, olha o tamanho da alavancagem, a gente está falando em quase 3 vezes mais, 1,5 milhão a mais de receita no ano. Então, é uma forma relativamente simples da gente projetar um ROI. Isso pode ser feito também com descontos ou ancoragens diferentes de acordo com o mercado e com os concorrentes. Então, o processo de benchmark é bem importante aqui. É típico a gente criar uma projeção pessimista, uma projeção realista e uma projeção otimista. E você tende a negociar o orçamento baseado na projeção otimista e o pagamento na projeção pessimista, né? Então, o realista ele sempre vai estar numa média ponderada. Vamos analisar um caso real. Isso aqui é um número que a gente discutiu com o cliente alguns meses atrás. Ele trouxe um objetivo de aumento de receita de R$350 milhões em um ano. Num mercado bastante grande, um cliente que já tinha ali em torno de 10 milhões de visitas por mês, um grande player no mercado dele, trabalhando com um ticket médio bastante representativo ali de R$600. Isso projetaria uma quantidade de 583 mil transações ao longo do ano, assumindo uma taxa de conversão de 1%. No caso deles ali estava próximo, acho que 1,06, 1,08. Então isso demandaria, calculando 1K sessões por conteúdo, 58 milhões de sessões ao longo do ano. Traduzindo isso dividido por 12, a gente está falando de 4 milhões e 800 mil sessões mês. Assumindo 1.000 sessões por conteúdo, a necessidade de produção seria de 4.800 conteúdos ao longo do ano. Dividindo isso em 12 meses, 405 conteúdos por mês. E aí muita gente cai o queixo no chão e fala, caramba, 400 conteúdos é muita coisa. De fato é. Mas quando a gente olha para uma receita objetivada aí de 350 milhões, o número faz sentido, né? Existe uma lógica no cálculo. Dependendo do mercado, a gente pode assumir menos sessões por conteúdo ou mais sessões por conteúdo. Quando a gente olha para o mercado de delivery, por exemplo, para cada conteúdo a gente vai ter um volume de sessões muito maior, mas um ticket médio pequeno, né? Então alguém que está pedindo um almoço ou que está pedindo uma pizza vai ter um ticket médio abaixo de R$100. Mas um volume de visita muito mais alavancado, aí na casa de 8, 16 milhões de visitas por mês. Como é que foi calculada essa projeção ali no caso? Olhando para o volume de categorias, selecionadas as top 20% categorias. Depois as top 20% subcategorias. De onde sai 20%? De um dos homens que nunca falha, Pareto. A regra de Pareto dificilmente erra. A produção de conteúdo para as marcas principais, mais representativas, e tipicamente o volume de busca por uma marca ali é muito grande. Depois, a criação de 1.000 conteúdos para blog
que geram links internos do blog ou do hub de conteúdo para as categorias, né, alavancando o tráfego de categoria, e depois a produção de conteúdo para busca indexada. Busca indexada foi um... Como é que é o adjetivo isso do jeito certo? Foi um mito durante alguns anos no mercado. O Google desaconselhava a produção de busca indexada e nos últimos anos, com os updates, isso foi sendo menos problemático e o próprio entendimento do Google passou a ser de que esse perfil de página trazia utilidade para o usuário. A gente vê isso nas páginas de resultado, ali nas SERPs, de que de fato buscas indexadas têm ranqueado muito melhor do que necessariamente somente categorias. Isso somava ali 4.050 conteúdos projetados e uma média de produção de 338 por mês. Aí a gente projeta o volume de sessões esperado para o ano, o volume de transações esperado para o ano, multiplica isso pelo ticket médio e chega numa receita possível com essa produção. Qual é o cálculo dessa receita possível? É o quanto o novo conteúdo agrega de receita dentro daquela meta objetivada. Então, o que o cliente já tinha de receita está previsto ali e a receita que ele pode alavancar com esse investimento ficaria ali na casa de 25 milhões, o que dá um ROI aproximado de 10 a 11 vezes frente ao investimento para produzir esse volume de conteúdo. Por melhor desempenho que se tenha em mídia hoje em dia, o ROAS não vai passar 5, 6 vezes. Em exceções, a gente tem visto 7 vezes. Então, a gente partir em orgânico de um ROI de 10 a 11 vezes me parece bastante razoável do ponto de vista financeiro. Na prática, o que acontece? A gente olhando os últimos 3 anos aí de um case, a gente tem a ocupação de 212 mil novos rankings entre top 3, top 10 e segunda a quinta página do Google e 13 mil novas palavras-chave ocupando as 3 primeiras posições do Google. Então, um crescimento que você vê que acompanha aqueles gráficos teóricos ali acumulando ano a ano. A gente tem um crescimento de receita orgânica acumulada. De novo, existe um pico ali em 2021, durante a pandemia. E um volume de sessões orgânicas alavancada de ano após ano bastante representativo, né? Um crescimento de 377% em receita orgânica. Então a gente não está falando necessariamente só de ocupar a posição no Google ou de gerar mais sessões, né? A grande vantagem no e-commerce é você poder calcular a receita final. E o ROI calculado aqui, baseado no custo de mídia e no custo por sessão, de 83 vezes no ano passado e 99 vezes esse ano. Não só pela produção de novos conteúdos, mas por aquele efeito acumulado de tráfego que você tem de um ano após o outro. Um resumo executivo do projeto aqui, como o nosso tempo está acabando, eu vou pular essa parte. E aí, de novo, o complemento da tese do ano passado. SEO é menos sobre competir com o algoritmo e mais sobre resolver os problemas dos clientes. Saiu recentemente no Search Engine Roundtable um artigo do Barry Schwartz comparando as diretrizes de qualidade do Google agora, em 2023, e o que elas eram em 2002 ou 2003, não lembro exatamente o ano. E basicamente a primeira diretriz do Google continuava sendo crie conteúdo de qualidade que resolva os problemas que as pessoas estão buscando no Google. Então, em 20 anos, com todo esse AUE sobre updates do Google e mudanças no algoritmo e coisa e tal, o problema principal que o Google tenta resolver e que as pessoas recorrem ao Google para resolver continua sendo o mesmo. Então, uma vez que você ajuda esse cliente a comprar, continua sendo a única coisa que realmente faz sentido. Então, eu vou defender essa tese até o último dia. Aqui a gente encerra. Desejo para você um ótimo ROI. Essa planilha é facilmente adaptável para cada contexto, não tem nenhum cálculo ali algorítmico, é simplesmente regra de 3 básica e pode ser adaptado para contextos e situações diferentes, mas numa lógica que tende a funcionar, eu chutaria, pela lei de Pareto, em pelo menos 80% dos casos. Muito obrigado, espero que tenha feito sentido. Para quem quiser, me encontra no LinkedIn como Rafael Reis e no Instagram como rafael.reis.